Olá, meu nome é Germano Machado, CEO do eFacilita Software de Ergonomia, e essa aula faz parte do projeto Universidade Facilita, um projeto que pretende fortalecer a área da consultoria em ergonomia, com capacitações rápidas, práticas, eficientes. Hoje nós vamos falar da atualização da NR1, com um olhar claro da ergonomia, né? Espero que gostem bastante dessa aula. Antes de mais nada, para nos ajudar, deixe aqui no final desse artigo um comentário sobre o que você achou dessa aula, né? Se você não souber o que escrever, escreva eFacilita Software de Ergonomia. Não esqueça também de seguir o nosso canal no YouTube, deixar o seu joinha e clicar no sininho para receber as atualizações do canal. Deixe também aqui no YouTube um comentário que vai nos ajudar bastante, tá? Hoje nós vamos falar sobre a atualização da NR1, né? Vamos começar falando sobre esse processo de atualização das normas regulamentadoras. Vamos falar da portaria importante que saiu em 2018, que tem tudo a ver com essa atualização e também com a interpretação das NRs. Vamos falar conceitos importantes para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto. Vamos falar sobre programas e sistemas de ergonomia. Depois nós vamos falar dos principais itens da NR1 que tem relação com a ergonomia. E no final, o que a ergonomia tem a ver com isso tudo. Espero que gostem, tá? Para começar, as normas regulamentadoras, as NRs, elas vêm sofrendo um processo de atualização e é importante que o ergonomista fique ligado nesse processo, né? Desde que o mundo é mundo, todo ser vivo ele deve respeitar algumas leis, sejam elas naturais ou não. Se eu pegar uma caneta e jogar ela no chão, a lei natural da gravidade vai jogar essa caneta para o chão. Mas é óbvio que eu não estou falando desse tipo de lei, né? Não é desse tipo de normativa que eu estou falando. Eu estou falando de normativas legais, normativas técnicas, normativas éticas, que o profissional de ergonomia ele deve ficar atento e deve pautar o seu serviço, o seu trabalho nessas normativas. Alguns ergonomistas agora eles podem afirmar que a ergonomia é muito mais do que essas leis, ela vai muito além dessas leis e dessas normas, por exemplo, do Brasil. E é verdade. Porém, a atuação do ergonomista no Brasil, ela está intimamente ligada a esse arcabouço legal, a essa base de referência legal, base de referência técnica, e elas têm que ser respeitadas, sobre a pena desse profissional e da corporação, cliente desse consultor de ergonomia, sofrer penalizações caso isso não venha a acontecer. Na ergonomia, são essas normas que vão assegurar, ou pelo menos tentam, né? Pelo menos em teoria, assegurar uma característica mínima do serviço que é prestado por esse ergonomista. Esse serviço que tem que ter qualidade, tem que ter segurança, tem que ter confiabilidade, uma eficiência mínima, atender objetivos mínimos, e isso normalmente é alcançado porque é escorado nessa legislação. As normas elas têm contribuição muito grande, uma contribuição positiva, né, para a maioria desses aspectos relacionados aos trabalhos de ergonomia, e elas devem ser observadas pelo profissional de ergonomia. Para complicar ainda mais a vida do ergonomista, a estrutura dessa norma ela engloba, além de interesses do governo, também interesses da empresa e interesses do funcionário. É o que a gente chama de comissão tripartite. Então, quando normalmente uma norma ela é atualizada, sentam-se representantes dessas três esferas, né, do governo, das empresas e dos funcionários, e discutem. E isso é importante a gente entender, porque mostra que o resultado final de uma norma ela não é necessariamente apenas técnica. Eu esqueci de falar, junto com esses três, né, governo, empregadores e empregados, também tem uma equipe técnica que dá suporte a isso. E é uma mistura disso tudo que sai a norma, né? A portaria 3214 de 78, ela regulamentou os artigos da CLT e alterou o capítulo 5 da Constituição Federal, da CLT,
Para complicar mais ainda a vida do profissional de ergonomia, durante a atualização das normas, é formada uma comissão tripartite com representantes do governo, representantes das empresas e representantes dos empregados, junto com uma equipe técnica, e o resultado de uma norma regulamentadora, o resultado final, né, como ela sai, é publicada, sofre influência desses interesses, né? Lá em 1978, a portaria 3214 regulamentou alguns artigos da CLT, alterou o capítulo 5 da CLT. Isso fez com que as empresas devam necessariamente, né, em caráter obrigatório, observar o cumprimento dessas NRs. Então, esse cenário por si só obriga o ergonomista a sempre manter atualizados em relação às questões legais e as questões técnico-científicas. Então, se você é um ergonomista novato, perceba que você vai ter que estudar constantemente, vai ter que se atualizar constantemente em relação a essas normativas também, não só a questão técnica, né, mas também as questões legais, né? Você deve ficar sempre atento a essas atualizações. Conforme eu falei, essas atualizações que vão direcionar muito o seu serviço, dar um norte muito importante para onde você deve seguir, tá? Eu vou deixar na descrição do link aqui um artigo do nosso blog com as normativas legais, técnicas que o ergonomista normalmente segue. Então é uma tabela com muitas centenas de normativas que você pode consultar quando for necessário, tá bom? Seguindo, as atualizações, elas, além de ter influência daquela comissão tripartite que eu comentei, ela também tem uma relação estreita com o momento político nacional que o Brasil sofre. Então, dependendo de como está a história política daquele momento, daquele período quando a legislação sofreu uma mudança, você vai perceber que o resultado final dessa normativa também sofre essa influência. Por exemplo, na década de 80, a gente tinha o último governo militar, a abertura da política brasileira, a adoção, né, o início do pluripartidarismo, aquela questão da direta já, uma reconstrução do país em busca da democracia. Nesse período da década de 80, né, em 1988, foi promulgada a nossa querida Constituição, a nossa Carta Magna. Ainda nessa época, a gente sofreu os percalços vividos pela década anterior. A gente sofre alguns deles até hoje, né? Por exemplo, na época, muito arroxo salarial, a queda do poder aquisitivo da população, então o dinheiro valia menos, né? O agravamento da questão da má distribuição de renda, o desemprego crescente, a inflação disparou, uma recessão muito grande, uma dificuldade do Brasil de pagar a dívida externa. Então, nesse cenário, né, na década de 80, vem aquela publicação que eu comentei sobre as NRs, com a intenção de organizar umas portarias que havia no Ministério do Trabalho, adicionando algumas referências quantitativas de limite de tolerância para algum tipo de agente ambiental. As outras NRs, elas começaram a ser criadas ao longo do tempo, e nessa época o Estado ele tinha um papel importante de conformidade e não conformidade. Então as normas dessa época mostravam o que estava dentro da norma e o que não estava, dentro da norma. Não tinha intenção de um trabalho preventivo, de um trabalho de gestão, era um caráter meramente de conformidade. Tá em conformidade com o que é indicado ou não está em conformidade com o que é indicado, né? Na década seguinte, na década de 90, a gente adotou a instabilidade do final dos anos 80, veio o impeachment do Collor, né? O confisco das poupanças, o governo do Itamar Franco, que era vice, né, começa com uma melhora na estabilidade econômica, vem a questão do Plano Real, o seu ex-ministro, né, e presidente agora, o FHC, sendo reeleito depois em seguida. E essa política econômica ela teve um impacto importante na pobreza e na moeda,
e essa moeda nossa começa a se tornar um câmbio, eles falam flutuante, né? E aí, em 1986, diante no final da década de 80, na verdade, né? De 86 para frente, teve um salto muito grande daquelas questões de tenossinovite ocupacional dentro dos digitadores, né? E depois de várias idas e vidas, foi publicado a NR17 em novembro de 1990, a portaria 3751, com alterações que infelizmente comprometeram, segundo os relatos que a gente ouve, né, o entendimento e, por consequência, a aplicação prática da NR17. Mas, repito, tudo isso é resultado também do momento político que o Brasil vivia, né? Então, a gente tem depois, em 2007, a publicação do anexo 1 e do anexo 2, no anexo 1 que fala de operador de checkout, o anexo 2 que fala do teleatendimento e telemarketing, e depois, lá em 2018, a portaria 876, a gente, na versão antiga da NR17, a gente tem a modificação da iluminância do subitem 17533 de iluminância. Então essa portaria ela é atualizada e aí termina essa história da nossa NR17 antiga, né? Agora, recentemente, no ano passado, ela foi atualizada, a NR17, em 2021, ela foi atualizada e é o que a gente tem trabalhado agora a partir de 2022, né? Do dia 3 de janeiro de 2022. Vamos falar um pouco dessa portaria 787, que é uma portaria de 2018 muito importante, que trouxe mudanças no entendimento das normas, né? Uma das coisas que ela traz é a divisão das normas das NRs, né? Das normas regulamentadoras, em tipos de normas. Então a gente tem, por exemplo, essas pintadas de amarelo na imagem, são as NRs gerais. As normas gerais não têm relação com nenhum enquadramento jurídico, com nenhum tipo de atividade, com nenhum tipo de instalação, com nenhum tipo de equipamento, com nenhum tipo de setor. Ela vale para todas as empresas. Então as normas gerais valem para todas as empresas. A gente tem, por exemplo, a NR1 que fala de diretrizes gerais, a NR4 que fala do SESMIT, a NR7 agora recentemente atualizada do PCMSO, a NR9 dos riscos ambientais. A nossa querida NR17 é uma norma geral. Todas as empresas devem cumprir a NR17. A gente vai ver isso com mais detalhes na aula de NR17. Em verde, nós temos as NRs especiais. As NRs especiais, elas regulamentam a realização de alguma atividade, de alguma instalação, de algum tipo de equipamento especial. Ela não se relaciona necessariamente com o setor de atividade econômica. Por exemplo, diferentemente da NR 36, que é a NR, por exemplo, que fala de abate de carnes, né? A famosa NR de frigoríficos. Mas a NR especial, por exemplo, aqui a nossa NR12 de máquinas e equipamentos, a NR24 de condições sanitárias, de conforto no trabalho, são NRs que regulamentam, repito, a realização de alguma atividade, de alguma instalação ou de algum equipamento utilizado no trabalho, tá? Agora, sim, em amarelo, nós temos as NRs setoriais. Então, por exemplo, a NR36, que é a NR de frigorífico, a NR18 da construção civil, a NR37 de plataforma de petróleo, né? Dentro dessa portaria que a gente comentou, no 787, o artigo 8, é importante vocês relerem, né? Ele define os casos em que haja conflito entre as NRs. Então, quando eu tenho uma coisa dita por uma NR ou interpretada por uma NR setorial e uma outra coisa dita por uma NR geral, qual que vale mais? Essa é a proposta desse artigo 8. Então, nesse caso de conflito entre as NRs, a solução será sempre com uma NR setorial se sobrepondo à NR especial ou geral. Então, a setorial ela é a mais importante. A setorial ela se sobrepõe às NRs especiais e às NRs gerais. E a NR especial, ela se sobrepõe à NR geral. Então, no caso da gente ter uma NR, dificilmente isso acontece, porque a atualização, inclusive, está em relação a isso, a similaridade de afirmações, né?
A NR especial ela se sobrepõe à geral e a NR setorial se sobrepõe às demais, né? A NR especial e a NR geral. Agora a gente vai rever alguns conceitos importantes, em especial de perigo e risco, probabilidade, severidade, que são conceitos muito importantes para o profissional de ergonomia entender e para poder pautar o seu trabalho também, né? Existe uma confusão muito grande entre esses conceitos de perigo, risco, fator de risco, né? Essa confusão existe e ela causa vulnerabilidade técnica na aplicação da NR1 e da NR17. Então é importante que você saiba definir dentro da ergonomia, né? E que você saiba ser coerente com o que você define, né? Então, para começar, o perigo a gente pode chamar também de fonte de risco. Então, perigo é o que ou fonte de risco ou fator de risco, né, lá do E-Social. Perigo é a fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Então, é a fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde, né? Ou elemento que, em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem ao agravo à saúde, tá? Então, o perigo é uma coisa em potencial. O que quer dizer isso? Ainda a gente não tem a exposição. Então, o perigo é um fator preliminar, é antes do risco, né? Lembrando que perigo ou fonte de risco ou fator de risco, para nós aqui são similares, tem o mesmo sentido, né? Trouxe aqui também uma descrição importante para a gente fazer essa diferenciação, né, da 45001. Então eu colei aqui, mas é o que a gente já falou, né? Já o risco é a combinação entre probabilidade e severidade, tá? Completando, é a combinação entre probabilidade de acontecer uma lesão ou de acontecer um agravo à saúde causado por um evento perigoso, ou causado por uma exposição a algum agente, ou causado por alguma exigência da atividade de trabalho, que é o caso muito da ergonomia, né? E da severidade, a severidade dessa lesão ou a severidade desse agravo à saúde, tá? Então, quando a gente falar de risco, a gente tem que pensar sempre em probabilidade e severidade. Legal? Conforme eu falei, a probabilidade é a chance de ocorrer a lesão ou agravo à saúde, que pode ser causado por um evento perigoso, pode ser causado por uma exposição a agente nocivo ou pode ser causado por uma exigência inadequada da atividade de trabalho. E severidade é a severidade dessa lesão ou desse agravo à saúde que poderia ser causado, tá? Dentro desse conceito, a gente não faz muito sentido a gente usar o termo risco ergonômico, mas a gente usa muito, né? Por quê? Porque ergonômico, ele remete a algo positivo. Então, quando a gente fala risco é algo negativo, ergonômico é algo positivo. Então, fica semanticamente. Só que o correto seria circunstâncias que levam ao descumprimento dos princípios ergonômicos. Mas fica muito grande isso aqui, concorda? Então, daí a gente pede licença aqui, uma licença poética, né? Para muitos ergonomistas, para a gente continuar utilizando esse termo risco ergonômico, mas sabendo que ele não é adequado, vamos falar semanticamente, né? Então, por exemplo, o que seria o perigo? Uma escada sem corrimão. Qual que é o risco? Aí a gente teria a exposição. Então, são pessoas subindo na escada sem corrimão. Perigo, carga no chão, peso no chão. Qual que é o risco? Pegar essa carga no chão, né? Perigo, sala escura. Qual que é o risco? Operar um computador nessa sala escura. Então, são as diferenças de perigo e risco. Nós temos aqui uma figura que mostra, a gente vai ver ela mais vezes, a hierarquia das medidas de controle, mas só para a gente entender. Então, um perigo aqui no exemplo seria um peixe perigoso dentro de uma lagoa, né? Quando que o risco acontece? Quando a surfista está exposta àquele perigo. Então, isso aqui é o risco. Dentro da hierarquia, a gente tem condição de eliminar o risco, de usar soluções de engenharia, substituir o risco, utilizar meios administrativos e, por fim, equipamentos, medidas individuais, tá?
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre programa e sistema de ergonomia, né? Qual que é a diferença? O programa, ele se refere, num sentido mais geral, a uma sequência de eventos que se planeja com a intenção de executar esses eventos mais tarde. É uma sequência que tem início, meio e fim, né? No caso necessário, o fim. Ou pode permanecer por um longo período sem a necessidade de terminar. Mas normalmente o programa ele tem essa sequência, tá? Essa palavra gestão é uma palavra muito usada hoje, né? Gestão e ergonomia. Gestão é um conjunto de atividades administrativas que visa atingir um determinado objetivo, né? Claro que de uma forma mais eficaz possível, de uma forma mais eficiente possível, né? A gestão em saúde e segurança do trabalho, a gestão em ergonomia, é um processo estratégico de longo prazo que considera o contexto que a corporação está envolvido, considera também, além do contexto interno da organização, o contexto externo, quais são os perigos, quais são as oportunidades de melhoria, o gerenciamento de risco ocupacional, que é o que está na moda, né? O GRO, né? O gerenciamento de risco ocupacional, ele é um processo tático, pensado, ele é um processo operacional, ou seja, deve-se realizar atividades, né? De curto, médio e longo prazo, que tem um foco dentro da organização, nos seus processos internos, no seu cenário interno, né? E ele se limita aos perigos e aos riscos ligados à saúde e segurança do trabalho. Nós brasileiros, nós já estamos acostumados aqui com uma cultura organizacional brasileira, vamos falar assim, né? Que de forma geral vai ser um dificultador para a gente colocar esse processo de gestão em prática, tá? Germano, qual que é a diferença de programa para sistema de ergonomia? Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Um programa de ergonomia, como eu falei, é algo que normalmente tem início, meio e fim. Então eu acho que a gente tem que começar com um programa de ergonomia, mas a gente tem que evoluir para um sistema de ergonomia. O sistema de ergonomia, ele faz parte das decisões da empresa. Então, por exemplo, quando a empresa pensa em comprar uma máquina, ela pergunta para o sistema produtivo: sistema produtivo, eu preciso dessa máquina? O sistema produtivo responde: sim, precisa, a gente precisa de produzir mais peças. Ela pergunta para o sistema de qualidade: sistema de qualidade, essas peças produzidas por essa máquina atendem a qualidade que a gente quer? E aí o sistema de qualidade: atendem, pode comprar. Aí ela pergunta para o sistema financeiro: sistema financeiro, nós temos dinheiro para comprar essa máquina? E aí o sistema financeiro responde: sim, a condição de pagamento é essa, pode comprar. E o ideal é que ela agora perguntasse para o sistema de segurança do trabalho, né, saúde e segurança do trabalho, e perguntasse para o sistema de ergonomia: essa máquina está adequada para ser operada por uma pessoa? Né, os acionamentos estão corretos, toda aquela questão da NR12 e da questão dos acionamentos visuais e físicos, e entre outras coisas, proteções de máquina, de segurança, elas estão adequadas? E normalmente isso não é feito na maioria das empresas, né? Claro que tem empresas que a gente percebe isso, mas o ideal é que a ergonomia evolua para ser um sistema, ou seja, que faça parte das decisões estratégicas da empresa. E conforme eu estava falando, essa cultura organizacional brasileira dificulta a adoção da ergonomia como um sistema. Então a gente que conhece em muitas empresas essa cultura do descompromisso, né? Essa cultura do descompromisso de deixa para depois, vamos lá ver o que vai fazer, ninguém não precisa se esforçar tanto, né? A cultura de ver as ações em saúde e segurança do trabalho como gastos e não como investimento, né? Nossa, eu vou gastar mais dinheiro comprando isso, mais dinheiro modificando essa máquina. A cultura de jogar para o funcionário a responsabilidade. Não, olha, sofreu um acidente, foi um ato falho do trabalhador, né? Foi uma culpa do trabalhador. A cultura de fazer para cumprir a norma, que é o que a gente viu lá na década de 80, conformidade e não conformidade, até hoje essa cultura impera no Brasil. E a famosa cultura do jeitinho, a cultura da gambiarra, da gente fazer as coisas sem um objetivo final e deixar aquele negócio improvisado, né? E agora, nessa parte, a gente vai começar a ver a NR1, item a item. Quais são os itens que são mais importantes em relação à ergonomia, né? A NR1 ela passou por 5 atualizações
e a sexta e última, né, por enquanto, né, foi agora em 2020 e começou a colocar em prática de fato agora em 2022. Nós vamos ver agora. Então, uma pergunta que eu deixei aí é: a NR9, a NR1 nova, né, esse novo texto, impacta no trabalho da ergonomia? Sim, impacta, né? Vale a pena falar que relembrar que a NR1 é uma NR geral. A NR geral ela não tem relação com divisão jurídica, com nenhum tipo de atividade, instalação, equipamento. Todas as empresas devem observar e cumprir as NR gerais. Então a NR1 ela tem que ser cumprida por qualquer empresa, né? Eu acho também que a NR1 já está gerando, tá? E vai continuar gerando uma mudança do perfil profissional do ergonomista. E aí eu sugiro que vocês repensem o modelo de negócio de vocês. A gente tem visto, pode ser, tomara que eu esteja enganado, mas a gente tem visto um aumento muito grande, por exemplo, do serviço de avaliação preliminar, né? De avaliação ergonômica preliminar, AEP, a gente vai ver isso na aula de NR17, e literalmente uma supressão muito grande do serviço análise ergonômica do trabalho. A NR17 ela não acaba com a análise ergonômica do trabalho, mas na prática a gente não tem visto mais a AET, não tem visto mais a análise ergonômica do trabalho sendo praticada pelas empresas que têm o PGR formado, tá? E aí o que dá para fazer agora, amanhã, vamos falar assim, segunda-feira, quando a gente começar? Você que trabalha com ergonomia, entre em contato com as empresas que você usou, né, trabalhou com ergonomia nos últimos anos e ofereça os novos serviços, informe dessas mudanças e vá trabalhar com essas empresas que você já foi consultor, tá? Começando os itens, a gente tem aí o item 1.2 que fala que as NRs elas devem ser necessariamente cumpridas por empregados e por empregadores, tá? Então é de observância obrigatória. As organizações elas são obrigadas a cumprir a NR1 e no caso também a NR17, né? O item 1.4, as organizações elas são obrigadas além de cumprir, fazer cumprir dentro dos seus espaços de trabalho. Então, o empregador, o dono da empresa, ele tem essa obrigação de fazer dentro da sua empresa com que os trabalhadores também cumpram a NR17, a NR1 e a NR17, né? Os empregadores, né, os donos das empresas, têm a obrigação de informar aos trabalhadores quais são os riscos ocupacionais que eles estão expostos e quais são as medidas de prevenção que são adotadas, tá? Então o treinamento do ergonomista, ele tem que colocar isso, quais são os riscos ergonômicos que os trabalhadores estão expostos naquele tipo de atividade, ou naquele cargo, ou naquele setor, e quais são as medidas, né, como a empresa faz para prevenir ou para reduzir esses riscos, tá? O ergonomista deve também, ele é obrigado, né, a cumprir essa hierarquia nas medidas de prevenção. Para mim, esse item é um dos itens mais importantes dessas atualizações, tanto na NR1 quanto na 17. A NR17 apresenta esse item aí que eu estou mostrando em 2 pontos, na parte da organização do trabalho, na parte do levantamento manual de carga. E essa mudança, né, não é nem uma mudança, porque isso sempre existiu, mas essa oficialização da implementação das medidas e dessa hierarquia que eu vou comentar é de fato uma mudança muito importante. Então, quando o ergonomista vai propor uma melhoria, número 1, ele tem que propor para eliminar aquele fator de risco, depois minimizar ou controlar aquele fator de risco com proteções coletivas, depois minimizar ou controlar aqueles fatores de risco com medidas administrativas e depois organizacionais, e por fim, lá no fim, com proteções individuais, com medidas individuais. Então, a partir de agora, é importante que você, ergonomista, pauteie as suas ações de melhoria ergonômica em cima dessa hierarquia. Então, se você tem uma condição de uma condição de repetitividade, a sua primeira ação não pode ser rodízio. Você vai ver isso lá no NR17. Você pode utilizar o rodízio, mas a sua primeira ação não pode ser mais ginástica, pausa, não pode ser nada disso, tá? A gente vai falar isso com mais profundidade na NR17. Então essa hierarquia é importante ser respeitada.
eliminar primeiro, depois substituir medidas de proteção coletiva, depois medidas administrativas e organizacionais e, por fim, medidas individuais. Tá? É importante que a organização implemente o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, por unidade. Isso pode ser por setor, por CNPJ, mas a organização é obrigada a realizar esse GRO, é obrigada a realizar esse gerenciamento, né, que vai ser materializado no PGR, né, nesse documento. Claro que o PGR é muito mais que um documento, não é um programa, a gente vai falar disso com mais detalhes, mas a materialização desse gerenciamento é através desse PGR, e isso pode ser feito seja no setor, seja na unidade operacional, e é importante que o ergonomista defina isso dentro da fase de orçamento ainda, então que isso faça parte do contrato, tá? É muito importante que você defina ainda na fase de orçamento qual a metodologia que vai ser utilizada. A gente vai falar sobre isso com mais detalhe na NR17, mas vai falar aqui na NR1 também. Esse é um ponto que tem deixado passar o ergonomista. Depois, no final do trabalho, ele fala: nossa, mas você está usando essa matriz de risco, está usando outra. E aí você tem que refazer o seu trabalho para utilizar uma matriz de risco que converse com o PGR da empresa. Tá? Então, defina ainda na fase de orçamento qual que vai ser a metodologia, como que vai ser adotado esse GRO, se vai ser por setor, se vai ser por unidade, se vai ser por atividade. Defina isso na fase de orçamento, para você não se embananar depois. Tá? É importante que o PGR ele esteja integrado aos outros programas, aos outros planos, né, aos outros sistemas. Né? No caso da ergonomia, em especial a NR17, a NR12, a NR36, por exemplo. Essa imagem é uma imagem que está rodando o país desde o ano passado. Essa imagem eu tirei do blog do Facilita, mas ela foi adaptada do material da Fundacentro, né, que é o GRO como um guarda-chuva, que abarca, que engloba os outros programas que acontecem dentro da empresa. Tá? Esse item aí, 1532, ele é um item muito legal, vale a pena você ler com muita atenção, porque ele resume todo o programa de gerenciamento de risco que a organização deve fazer. Então, olha, ela tem que evitar os riscos ocupacionais. Ótimo. Como é que é feito? Então, primeiro você identifica os perigos, depois você avalia os riscos, classifica esses riscos, implementa as medidas de prevenção, né? E depois faz o acompanhamento do controle de risco. Então, é literalmente o resumo, é o PDCA desse GRO, tá? Essa imagem também foi tirada de um material da Fundacentro, né? E mostra o seguinte: o processo de gerenciamento de risco ocupacional, ele é um processo que é dividido em processos menores. Então, o processo de identificação de perigo, de avaliação de risco e o processo de controle de risco. Esses processos, eles são materializados em instrumentos, em documentos, vamos colocar assim, né? Que fazem parte do PGR. Então, a parte de identificação de perigo e de avaliação de risco é materializada dentro do inventário de risco. E a parte do controle de risco dentro do plano de ação. Tá? Então, o GRO ele é materializado, ele é tangenciado, né? Ele fica tangível, ele fica palpável através do PGR, e o PGR ele é formado por duas partes. Uma parte o inventário de risco e a outra parte é o plano de ação. O inventário de risco ele traz informações da etapa de identificação de perigo e da etapa de avaliação de risco. Vale falar que, apesar da ISO 45001 e apesar da NR17 e até da NR1 e da NR17 colocarem as fases de identificação de perigo e de avaliação de risco como fases separadas, muitos profissionais, eu acho que poderia dizer que até a maioria dos profissionais tem feito isso aqui de uma forma única, e a gente vai ver vantagens e desvantagens disso depois. Então, em outras palavras, né, as fases aqui, identificação em um outro formato, né, a fase de identificação de perigo, de avaliação de risco e o controle de risco, como a imagem anterior. A identificação de risco, para quem quer fazer separadamente, a fase de identificação de perigo é a fase de avaliação preliminar, a fase de avaliação de risco é a análise ergonômica e a fase de controle de risco é a fase do plano de ação. Tá? Então, basicamente, na fase de identificação de perigo, você identifica e qualifica esses perigos. Então, um exemplo aqui do perigo A e perigo B.
Alguns deles você vai fazer a fase de avaliação de risco, então você vai ter que definir qual é a probabilidade, definir qual é a severidade, para você ver qual vai ser o nível de risco, e a partir daí definir quais são as ações do plano de ação. Tanto a identificação de perigo, a avaliação de risco, quanto o controle de risco fazem parte do inventário de risco e do plano de ação, tá? Do PGR. A organização ela deve considerar as condições de trabalho quando ela quiser falar de NR17. Então, esse item aqui é um item importante, que quando vocês ouvirem essa expressão, condições de trabalho, tá? O item, eu esqueci exatamente qual é o item da NR17, mas ele fala, considera condições de trabalho. Ele fala organização do trabalho, levantamento e transporte de carga manual, mobiliário, máquinas, equipamentos, condições ambientais. Então, quando você ouvir falar condições de trabalho, você tem que lembrar desses 5 itens. Então, quando no NR17 falar assim, a avaliação preliminar e a análise ergonômica devem contemplar as condições de trabalho. Então, deve contemplar esses 5 itens. Ok? Esse item é importante, tá? A organização sempre deve consultar e informar os trabalhadores, né? A opinião do trabalhador ela deve ser sempre considerada. Para nós da ergonomia isso é muito comum, né? E ela deve ser considerada e registrada. Então você tem que ter isso escrito, formalizado em documentos, tanto na fase de avaliação preliminar, análise ergonômica, plano de ação e implantação das melhorias. Então em todas essas fases você tem que registrar e considerar a opinião dos trabalhadores. Tá? Esse item aqui fala do levantamento preliminar de perigos e fala sobre a identificação de perigos. Na prática, tá? O que a gente vê na maioria das empresas, não são em todas, mas na maioria absoluta das empresas, o levantamento preliminar é igual à identificação de perigos, faz parte da mesma fase, até a própria norma fala isso, né? Que você pode unificar essas duas fases. O levantamento preliminar de perigo, ele tem que ser feito antes do início do funcionamento de novas instalações ou de novas máquinas, nas mudanças e introduções de novos processos, tá? Principalmente. E no restante das atividades, por exemplo, as atividades que já acontecem, a gente utiliza, por exemplo, a fase de identificação de perigo. Importante isso aqui, porque eu comentei anteriormente que alguns profissionais realizam a fase de identificação de perigo e a fase de avaliação de risco separadamente, e alguns fazem de forma conjunta, tá? Existem prós e contras dessas duas formas, tá? Na minha interpretação, elas deveriam ser feitas de formas separadas, mas tem pontos negativos disso também, tá? O que eu entendo em relação a isso? Esse item aqui, o item 154, ele fala como tem que ser feito o processo de identificação de perigo e avaliação de risco. E esse item é um item muito parecido com o item da ISO 45001, que separa isso, né? Aqui, puxando para a NR17, o que ela fala? Ela fala assim, a avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada tanto na etapa de identificação de perigo quanto na etapa de avaliação de risco. Então, é uma situação que dentro da avaliação de risco, você pode ter avaliação preliminar e dentro da identificação de perigo, você pode ter avaliação preliminar e não o contrário. Então, as pessoas estão interpretando isso de forma que você poderia fazer junto a identificação de perigo e avaliação de risco, que não é feito na prática comumente antes da NR1. A ISO 45001, quem trabalha com certificação ISO, já realizava essa atividade separadamente, né? Mas, enfim, faça a sua avaliação. O que é importante? Isso aqui é um pulo do gato importante, tá? O que tem que sair da etapa de identificação de perigo? O que tem que sair dessa primeira etapa? Tem que sair esses itens aqui. Então, são 7 itens que você, ergonomista, tem que tirar da avaliação ergonômica preliminar. São esses 7 itens. Então, você tem que identificar se existe ou não esse perigo, com base naqueles 5 tópicos grandes da NR17, né? Descrever o perigo, descrever as possíveis lesões e agravos, identificar quais são as fontes e circunstâncias, identificar quais são o grupo de trabalhador que está exposto àquilo, citar quais são as melhorias ainda na fase superficial de avaliação preliminar e citar quais atividades ou quais cargos ou quais postos de trabalho vão ser alvo da avaliação ergonômica, da análise ergonômica do trabalho.
Importante, uma avaliação assim, de mais de 10 PGRs que eu observei, não foi sugerido nenhuma avaliação, nenhuma análise ergonômica. Então, 10 empresas que, somando, dariam mais de 9 mil funcionários, centenas de cargos, centenas de atividades de trabalho, para não falar milhares de atividades de trabalho, e nenhuma análise ergonômica do PGR foi indicado. Então, está aí a prova de que a má interpretação da norma e a má aplicação da norma tem matado a análise ergonômica. Tá? Então, para cada perigo, aqui eu tenho um exemplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 perigos. Para cada perigo, você tem que fazer esses 7 passos. Tá? Basicamente é isso. Para cada perigo, você deve ser quantificado o nível de risco depois. Então, se você fez a identificação desse perigo, você não foi capaz de resolver esse perigo com essa melhoria mais superficial, aí nesse caso, você vai definir qual que é o nível de risco. Lembrando que o nível de risco é o resultado da probabilidade e da severidade. Aqui está uma das dificuldades mais importantes que a gente percebe dentro do trabalho do ergonomista, e nós vamos parar a nossa primeira aula aqui, porque esse conceito aqui requer o início de uma nova aula, o início de um novo processo, e aguardo vocês na próxima aula, tá bem? Muito obrigado.